Olá, eu sou a Graziela Rocha, estou aqui para apresentar para você, professor, mais uma pré-aula dos primários. Mas antes de iniciarmos a nossa lição, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal ADC Educacional. A aula vai estar completinha lá na descrição deste vídeo para você. Vamos para a nossa lição? A lição de hoje é a lição número 9, né? Na casa de Deus eu aprendo a perdoar. Nós vamos encontrar essa passagem bíblica lá em Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 até o 35, e também em Colossenses, do capítulo 3, do 12 ao 14. Vamos mais adiante, sugestão de corinho para esta lição, né? A sugestão também do hino oficial do trimestre, a casa é sua, galerinha da casa, para ser louvado no final, né? Na confraternização, no encerramento do trimestre. E o corinho, né, para esta lição, que fala sobre o perdão, o grande remédio é o perdão. Professor, você já precisou perdoar alguém? Na lição de hoje, nós vamos ensinar a importância, né, na caminhada cristã, o perdão. Né? É muito importante na vida do cristão ter essa atitude de perdoar. Nós temos que saber perdoar, nós temos que saber liberar o perdão. Porque o perdão ele é essencial para a convivência em sociedade e também para os cristãos, eles devem dar um bom testemunho. Nós, né, que eu também sou cristã, nós devemos dar um bom testemunho de Cristo à sociedade, né, por meio das nossas atitudes. E essa atitude inclui o perdão. Nós devemos perdoar por quê? Porque nós já fomos perdoados por Jesus. Jesus ele se sacrificou, né, para perdão dos nossos pecados. Então, nós também devemos multiplicar, compartilhar esse perdão que a gente recebeu. Né? E aquele que perdoa, libera não só, né, o outro da culpa, mas também a si próprio, né, do peso, daquela mágoa. Tudo sai. Né? Então, a gente só tem a ganhar. Quando a gente perdoa, quando a gente libera, quando a gente compartilha o perdão. Né? E Jesus também, ele nos perdoa todos os dias. Todos os dias a gente erra. Então, todos os dias ele nos perdoa. Ponto central da nossa lição, professor, o perdão é um presente para quem dá e para quem recebe. Né? Como eu já falei, né? A gente só tem a ganhar quando a gente perdoa, porque a gente vai liberar, né, a culpa da pessoa que nos magoou, né, aquela que está pedindo perdão, mas também a gente vai tirar aquele sentimento ruim da gente, né, aquela mágoa que ficou vai sair também da gente. Então a gente só tem a ganhar, né, esse belo presente que nós recebemos de Deus. As crianças, na aula de hoje, professor, elas devem entender que precisamos perdoar uns aos outros, como Jesus nos perdoou. Elas devem sair, né, da aula de hoje entendendo isso, esse princípio. Como Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar as pessoas, devemos perdoar uns aos outros, porque nós recebemos, então a gente tem que dar aquilo que a gente recebeu também. Se a gente não perdoar, como é que a gente vai ser perdoado? Então, as crianças devem sair entendendo isso, né, sobre o perdão. Destaque bíblico, né, para o nosso elevo espiritual, professor, está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, se nós perdoarmos, nós também seremos perdoados, né? Professor, para a aula de hoje, recebo seus alunos com grande alegria, com muito carinho. E depois da rotina diária, né, da chamada, né, da coleta da oferta, cantar o corinho, né, que é voltado para esta lição, você vai iniciar contando uma história. Mas para isso, para a contação da história, você vai precisar de 3 figuras. Eu trouxe aqui o meu Joãozinho. Né? A gente precisa de 3 figuras, o Joãozinho, também tem uma caixinha de lápis de cor do Joãozinho. Nós temos o Pedrinho, ele tem um lápis, vai precisar de um lápis. E também temos a Maria, né? Para essa início, né, é uma história para quebrar o gelo e também para já direcionar o pensamento das crianças, a mente delas, o coração delas, para a história bíblica. Essas figuras já estão ali na pasta, né? Vai estar tudo ali na descrição da pastinha, né? Do Drive. Então, você vai começar apresentando o Joãozinho para as suas crianças. Você vai falar, professor, que o Joãozinho, ele era
e tinha muito cuidado com o seu material na escola. Ele era muito cuidadoso, muito estudioso, né? E ele tinha, né, cuidado com o seu material escolar. Um certo dia, o Pedrinho pediu uma caixa de lápis de cor emprestada para o Joãozinho. Ele pediu e o Joãozinho, como era uma criança, né, com um coração muito bom, bondoso, ele não era egoísta, ele compartilhou, né, a sua caixinha de lápis. Deixa eu arrumar aqui a minha mão. Ele compartilhou o seu lápis de cor com o Pedrinho. Aí o Pedrinho usou, né, os lápis, ele pintou bastante, só que depois, no final da aula, o Pedrinho acabou perdendo todos os lápis de cor do Joãozinho. Ele perdeu. Aí ele foi lá falar com o Joãozinho, muito triste, muito envergonhado, foi lá e falou para o Joãozinho que ele tinha perdido todos os lápis. Ai, e agora? Ele perdeu todinhos os lápis. O que será que o Joãozinho vai fazer agora? O Joãozinho perdoou o Pedrinho. Perdoou, né? Não cobrou uma caixa de lápis nova, não. Ele perdoou e deixou passar. Porque ele tem um bom coração, né? Ele sabia que o Pedrinho não fez de propósito. Então, ele deixou passar. E no outro dia, né? Aconteceu que a Mariazinha estava precisando de um lápis. Deixa eu colocar o lapisinho aqui. Estava precisando de um lápis e foi lá pedir um lápis emprestado para o Pedrinho. O Pedrinho emprestou o lápis. Ele emprestou o lápis para a Maria. Deixa eu colocar aqui, arrumar minha mãozinha. Emprestou o lápis para a Maria. Aí, no final da aula, aconteceu o seguinte, que a Maria acabou perdendo o lápis, foi lá, falou pro Pedrinho, só que o Pedrinho, ele não teve a mesma atitude do Joãozinho, não. O Pedrinho ele ficou furioso, ele ficou muito bravo, fez uma grande confusão na sala por um simples lápis que a Maria perdeu, mas ela não fez de propósito. Mas ele fez uma confusão e ele disse para Maria, agora você vai ter que me dar outro lápis. Eu quero um lápis novo. E o Joãozinho soube do que aconteceu, ele soube o que o Pedrinho fez. O Joãozinho perdoou o Pedrinho por ter perdido uma caixa inteira de lápis de cor. Mas o Pedrinho não quis perdoar a Maria, ele não quis por um só lapisinho. Olha só que feio, né, Pedrinho? E aí, gente, o Joãozinho falou assim, ó, olha, eu perdoei pelo lápis que você me perdeu, eu não te cobrei um lápis novo, mas agora, como você cobrou um lápis da Maria, um simples lápis que ela perdeu, então você vai ter que também dar uma caixa de lápis nova para mim, porque você não soube perdoar. Né? Você não soube perdoar. E agora, professor, você vai perguntar para as crianças o que elas acharam da atitude do Pedrinho. Ele foi perdoado por ter perdido uma caixa grande de lápis de cor, mas ele não perdoou a colega que perdeu um único lápis. Olha só, ele foi perdoado, mas não quis perdoar. E o que aconteceu depois? Ele teve que pagar. Por quê? Porque como ele não soube perdoar o colega, também não foi perdoado. Então, esse é o início da nossa lição, a sugestão para você iniciar, né, a lição com as suas crianças. Você vai iniciar e depois você vai falar para as crianças. Você vai precisar agora, depois dessa historinha, você vai precisar do nosso Memória em Ação, que vai ser os impressos do versículos, mas você vai enrolar ele como se fosse um diplomazinho. Né? Você vai enrolar, colocar uma fitinha, fazer um lacinho. Eu vou já abrir o meu aqui para mostrar o versículo de hoje, que se encontra lá em Colossenses, no capítulo 3. Está dando para ver aí bem? Capítulo 3, do verso 13, só a parte B. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Esse é o nosso versículo, né, de memorização. E aí você vai entregar um para cada criança,
né, eu deixei já preparadinho, um impresso um pouquinho menor para cada criança. Você, se preferir, professor, você pegue, você cole na parede ou no quadro, né, ou escreva, né, o versículo um tamanho maior para as suas crianças e vão fazer a leitura do versículo todos juntos em voz alta. Após a leitura em voz alta, você vai interagir com as crianças, vai explicar para elas o que é o perdão. Que o perdão ele é um presente, né? Uma mensagem, né, especial, uma mensagem importante que Deus tem para revelar para nós. Assim que você entregar para cada criança, você vai, depois da história, né, inicial, você vai entregar e vai dizer: esse rolinho que vocês estão recebendo é uma mensagem de Deus. Uma mensagem importante de Deus para cada um de vocês. Aí, depois que todos já estiverem com eles na mão, peça para abrir, leia em voz alta, né? E explique que nós recebemos todos os dias esse presente, né? Tão essencial para a vida de cada um. Nós recebemos de Deus, porque Ele nos perdoa todos os dias. E como a gente recebe, a gente também tem que compartilhar, porque esse é um presente que a gente não pode guardar só para nós. Nós temos que compartilhar com o coleguinha, né? Sempre perdoando, sempre pedindo perdão, porque assim como Jesus nos perdoa todos os dias, né, pelos nossos erros, porque todos os dias a gente erra de alguma forma, nós precisamos também fazer o mesmo com as outras pessoas, né? Aí, depois de fazer essa explicação, você vai pedir para as crianças, vão ler novamente, né? Ler o versículo bíblico. Depois da leitura, você vai perguntar para as crianças para ver se elas fixaram, né? Se elas entenderam o que é o perdão. Aí você, professor, espere elas interagir, responder, né? O que é o perdão, se elas entenderam. Aí, depois, né, desse momento de interação, né, sobre o perdão, você vai pedir para as suas crianças, todas elas fecharem os seus olhos e pensar em uma pessoa que magoou, né, que entristeceu, né, o coração delas de alguma forma, alguém que fez alguma coisa que ela não gostou. Pense nessa pessoa. E aí você vai pedir para elas continuarem com os olhos fechadinhos e vai iniciar uma oração de liberação de perdão, pedindo para que o Senhor, né, venha ajudá-las a perdoar, a liberar esse perdão que elas receberam de Jesus, né, pelos erros dela, e que elas possam estar dispostas, com o coração disposto, a também compartilhar esse perdão, a perdoar aquele que entristece, aquele que machuca, aquela pessoa, aquele coleguinha que está sempre fazendo ou falando algo, né, que ela não gosta. Então, que ela venha ter a ajuda do Espírito Santo para liberar, para compartilhar esse perdão que ela recebe todos os dias, né, do Senhor Jesus. E também para que o Senhor venha falar, né, a cada coração por meio da sua palavra na aula de hoje. E assim você encerre, né, o Memória em Ação. E nós vamos um pouquinho mais adiante, nós vamos para a nossa missão. Como a gente já orou, liberando perdão, eu deixei a sugestão de missão também a oração de liberação de perdão. Para orar, pedindo para que Deus perdoe os nossos erros, porque todos os dias a gente falha em acertar o nosso alvo, que é Jesus. O nosso alvo é cada vez mais, através da palavra de Deus, nos tornarmos semelhantes, ficar parecidos cada vez mais com Jesus, fazer o que Ele fez. Então, quando a gente erra, né, a gente não faz algo que Jesus faria, a gente está falhando, a gente está errando, estamos pecando. Então, que Deus ele nos ajude a liberar o perdão que nós recebemos dele, independente da situação que fizeram com a gente, perdoando quem nos ofendeu, quem nos machucou, né? Essa é a sugestão de oração de liberação de perdão para a nossa missão de hoje. Eu trouxe a sugestão do moldezinho, tá, de lembrancinha, né? É um palitochezinho, né? Fiz com fita adesiva, né? Aquela larga, fixei e fiz um bonequinho, né? Que eu achei na internet muito interessante, né? Pintei, me perdoe. Então, essa lembrancinha vai ser a nossa aplicação da lição, né? A aplicação da lição.
Deixa eu pegar o outro aqui. Um bonequinho está me perdoe, né? E o outro está eu te perdoo. As crianças vão levar para casa. Tem também de menina, né? Meninas e meninos. Por quê? Elas vão... se elas magoaram alguém, elas vão entregar, né, esse que pede perdão, me perdoe. Vão entregar para a pessoa, né, eu te magoei, então você me perdoa. Dá um abraço nessa pessoa. Então, ela vai estar aplicando a lição aprendida hoje. Vai estar liberando o perdão através da sugestão de lembrancinha. E se alguém, né, magoou ela, e alguém foi lá, beliscou, bateu, né, falou palavrão para ela, irritou, fez alguma coisa com ela, vai lá e pegue e entregue. Te perdoo, você me magoou hoje, mas eu te perdoo. Recebe essa lembrancinha em forma em forma de perdão, porque eu te perdoo, e dê um abraço nessa pessoa. Porque as crianças, elas devem aprender que elas têm que perdoar, mas também devem aprender a pedir perdão quando erram, né? A gente tem que liberar o perdão quando a gente é ofendido, e a gente tem que saber também pedir o perdão, né, quando a gente ofende alguém. Então, essa é a aplicação, né, através da lembrancinha de hoje. Claro que você vai entregar com um mimosinho, um pirulito, umas balinhas, né, ou um bombom, como você achar melhor. Essa é a sugestão, né, para a lembrancinha. Também deixei umas atividades, né? Eu coloquei só uma, mas tem mais de uma atividade, tudo para aplicação da lição, para que a criança venha memorizar, venha gravar, né, sobre o objetivo da nossa lição de hoje, que é o perdão, liberar o perdão. Agora nós vamos lá para a nossa curiosidade, né? Vamos conhecer um pouquinho da cidade do México. Coloquei ali a bandeirinha porque tem uma curiosidade a respeito da bandeira do México, né? Que a bandeira do México tem 3 cores e uma águia comendo uma cobra ao centro. Então, vamos lá, depois eu explico a bandeira. O México, ele é um país que fica entre os Estados Unidos e a América Central. A sua capital é Cidade do México. A primeira curiosidade, o nome oficial do país não é somente México, é Estados Unidos Mexicanos. Esse é o nome oficial do país. Agora vem um nome meio estranho, vou ver se eu vou pronunciar correto. Segunda curiosidade, Tenochtitlan, acho que é isso. Fica localizado na Cidade do México, né? Já foi a capital do Império Azteca, lá em 1428 até 1521, aproximadamente, né? O nome da cidade bem difícil, né? Terceira curiosidade, o verde da bandeira do México, né? Como eu já falei, o México é uma bandeira que tem 3 cores, né? Uma lista, 3 cores, né? Deixa eu voltar aqui o slidezinho. Tem 3 cores: o verde, o branco e o vermelho. E na faixa do branco tem uma águia que está comendo, se alimentando em cima de uma árvore, né? De um galho de árvore, se alimentando de uma cobra. Então, o verde da bandeira representa esperança, né? Representa a esperança, o branco a união e o vermelho é o sangue dos heróis, né? O sangue dos heróis é sobre a bandeira. Então, a quarta curiosidade, a Cidade do México, isso que eu achei bem interessante, depois eu fui ver realmente, né, procurar outras fontes para ver se realmente é verdade, né, que a Cidade do México, né, a capital, ela afunda de 8 a 12 centímetros a cada ano. Cada ano ela afunda de 8 a 12 centímetros. E isso é verídico, isso acontece porque lá eles têm um consumo muito alto de água potável, né, da capital. Só que essa água potável, ela é retirada debaixo do solo, debaixo da terra, debaixo da cidade, da capital, né, da Cidade do México. Então, quanto mais é tirada a água, mais vai descendo, né, vai descendo a cidade, vai afundando. Então, tudo isso porque é retirada a água do aquífero localizado embaixo da cidade. Bem interessante, né? E isso não acontece só na Cidade do México, acontece também numa cidade da Indonésia, também na Ásia, né? Há lugares onde a cidade, né, por falta de água, né, potável, eles tiram dos leitos, né,
debaixo do subsolo, eles tiram debaixo da terra, aonde as cidades elas vão afundando um pouquinho a cada ano. Quinta curiosidade, que ali no México, né, é o lar do menor vulcão do mundo, o vulcão, com um nome bem difícil, né, Cuescomate, eu acho que é isso, né? E também é um vulcão, é o menor vulcão do mundo, mas é inativo atualmente, não está ativo. Sexta curiosidade, o México é o maior país de língua espanhola do mundo, né? Onde muito da população mexicana fala a língua espanhola. 80% da população mexicana é católica. É católico, 83% da população mexicana. Né? E também, outra coisa interessante, que lá tem o Dia de los Muertos, que é o Dia dos Mortos, que é celebrado no dia 1º e no dia 2 de novembro, né? E também foi escolhido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Aqui no Brasil, né, é comemorado o Dia dos Finados, no dia 2. Né, e no México, no dia 1º e no dia 2, o Dia de los Muertos, o Dia dos Mortos. Eles celebram, né, muito celebrado o Dia dos Mortos. Tem até um filme, né, um filme de desenho animado sobre isso, né, o filme das caveiras. Só não sei o nome certinho do nome do filme. Minha Vida é uma Festa? Viva a Vida é uma Festa, né? É um filme mexicano, né, que é voltado, né, sobre esse dia, a celebração do Dia dos Mortos, o Dia das Caveiras, o Dia dos Mortos. A nona curiosidade, a TV em cores foi inventada no México durante a Segunda Guerra Mundial, porque antes só existia a TV preto e branco, né? Aí eles inventaram a TV em cores. 10ª curiosidade, o México ele é um país que consome muito refrigerante, é o maior, né? É o que mais consome refrigerantes do mundo. 11ª curiosidade, ele é o maior exportador de cerveja do mundo. E também, lá no México, né, o chocolate veio do México. Os astecas, né, já utilizavam o chocolate quente como uma bebida sagrada. Né? Os astecas eles consideravam o chocolate quente, essa bebida, né, tão deliciosa, como uma bebida sagrada. Então, o chocolate veio do México. Agora, o nosso Explorando as Escrituras. Para esse momento, nós vamos precisar dos palitochezinhos, né, dos bonequinhos de palitoche. Nós vamos precisar também, né, de moedinhas, né, um saco grande de moedinhas. Eu coloquei embaixo, né, 2 toalhinhas para dar mais volume nas moedinhas. E separar um punhadinho. Nós vamos precisar de um rei, 2 servos, também de Jesus, seus discípulos, né, e a cruz. O moldezinho está tudo ali na pasta para você, professor. Então, nós vamos lá para a nossa Explorando as Escrituras. Nesse trimestre, né, nós aprendemos que a Igreja de Cristo é uma grande família. Né? Você pode já iniciar isso. Né? Na primeira lição que a gente aprendeu, crianças, nós falamos que a Igreja de Cristo é uma grande família. E, por isso, Jesus, né, ensinou que nós, como irmãos, nós devemos viver em harmonia, devemos viver em união, né, uns com os outros. Mas acontece que toda família tem a sua discordância. Né? Nem sempre um vai concordar com a opinião do outro, porque todas as pessoas são diferentes umas das outras. Né? Isso é normal. A diferença entre as pessoas é normal. Mas também todas têm algo em comum. Todas cometem erros. Todos nós cometemos erros. E também, quando a gente erra, a gente quer ser perdoado. A gente deseja o perdão. Né? E isso é comum a todos. Por isso é que Jesus... Por isso que você vai precisar de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, né? Ele aceitou morrer na cruz para pagar o preço dos meus erros e dos erros de vocês, para que eu e você possamos entrar no céu. Então, nós devemos fazer como Jesus. Nós devemos compartilhar esse perdão. Assim como ele perdoou os nossos pecados, os nossos erros, nós também devemos perdoar os erros, né, os erros dos outros, né, quando eles erram com a gente. Então,
E para explicar, né, isso para os seus discípulos, Jesus contou uma história para eles. Ele contou uma história que havia um certo homem, né, um certo servo, né, que ele devia muito dinheiro. Ele devia muito dinheiro, aí mostra a quantidade, né, da dívida desse servo. Né? Ele tinha uma dívida muito grande com um rei que teve um determinado momento, ele começou a olhar o livro lá, né? Olhou o livro para saber quantos que os servos estavam devendo para ele e mandou chamar esse servo que devia muito dinheiro. Ele devia muito dinheiro para ele. Aí o rei perguntou como é que ele ia pagar, né? Pediu para ele pagar. O servo pegou e disse: Senhor, eu não tenho como te pagar, é muito dinheiro, né? Eu não tenho como te pagar. Aí o rei pegou e falou assim: então, né? Ele ordenou para os soldados: então, você pegue ele, a esposa dele, os filhos dele e vendam, né? Para que seja pago parte da dívida. Ai, daí ele pegou, se entristeceu. Ele implorou: Senhor, me perdoa, Senhor, tenha misericórdia, né? Que eu não posso pagar, né? Mas se o Senhor aceitar, eu vou viver o resto da minha vida para pagar essa dívida. Mas não coloque, não me venda, nem venda a minha família. Tenha misericórdia de nós. E assim, né? O rei, né? Amoleceu seu coração. E teve compaixão desse servo e perdoou a dívida dele, né? E era uma grande dívida. Perdoou a dívida dele. E aí esse servo pegou e saiu. Deixa eu colocar o meu rei aqui. Pegou e saiu pela cidade contente, feliz, com tanta alegria por ter sido perdoado, né? Por ter sido perdoada aquela grande dívida que ele tinha, né? Uma quantia muito grande. E enquanto ele estava andando pela cidade alegre, ele encontrou o seu companheiro, né? O outro servo do rei, um companheiro, e pegou esse servo, esse colega, ele devia uma pequena quantidade. Não era muito, né? Era uma pequena quantidade, mas ainda não tinha pago ele, não tinha pago a sua dívida. Só que ele pegou e cobrou. E aí, você não vai pagar a minha dívida? Eu quero que você pague. Pague o que você me deve. E daí ele pegou e falou assim, ó: mas agora eu não tenho como te pagar. Você pode esperar mais um momento, mais um pouco, né, até que eu possa, né, juntar a quantia e te pagar a dívida, né? E aí ele pegou e não. E ele endureceu o seu coração e disse: não vou perdoar, não vou esperar mais. E pegou e colocou ele na prisão. Olha só, ele não tinha acabado de ser perdoado de uma grande dívida, né? O mínimo que ele deveria fazer era perdoar a pequena dívida do seu companheiro, mas não fez isso. Então, ele ficou, né, com raiva e mandou prender, né, esse daqui que devia muito pouco, né? Era pouco, mas ele não tinha condições de pagar. E mesmo ele implorando, né, mesmo ele implorando para que ele compreendesse, ele não agiu assim. Ele endureceu o seu coração, teve um coração muito duro e mandou prender o companheiro por uma dívida pouquinho, por uma pequena dívida, né? Que tristeza, mas acontece que o rei ficou sabendo. Olha, o rei ficou sabendo, e quando o rei soube o que ele fez, o que o servo que ele tinha perdoado fez, o rei ficou furioso. Mas como? Eu perdoei uma grande dívida dele e ele não foi capaz de perdoar o outro que devia pouco? Ah, mas espera aí, mandou chamar ele de volta, chamou aquele homem de duro coração e o rei disse para ele: olha, depois de você ter sido perdoado de uma grande dívida, você não foi capaz de perdoar o seu próximo. Não foi capaz de perdoar o seu colega. Então, por isso, eu vou te entregar aos atormentadores. Os atormentadores são os soldados, né, que levam para prender a pessoa, e só que lá ele vai ficar sendo torturado
né, com a autorização do rei, todos os dias vai ser torturado. Então ele disse: você vai ser entregue aos atormentadores, né, e de onde você não vai sair, né, você vai ficar lá até quitar toda a sua dívida. Só que o valor da dívida dele era muito alta, e como ele iria ser preso, ele não iria conseguir pagar a dívida. Então isso quer dizer que ele ia ficar lá até morrer. Olha só. Essa foi a consequência, né, de um homem que teve um coração duro, que não soube compartilhar o perdão que recebeu do rei, mas não foi capaz de compartilhar, de perdoar o seu companheiro, o seu próximo, né? Então, por meio dessa história, Jesus, ele quis nos ensinar e quer nos ensinar hoje também que, como nós fomos perdoados, deixa eu pegar aqui o meu Jesus, nós fomos perdoados pelo Rei dos Reis, né, da grande dívida causada pelo pecado, né, que é uma dívida impagável, né, que só Ele mesmo é que poderia pagar por nós. Nós também devemos perdoar o nosso próximo, né? Porque todos os dias o Senhor Jesus, ele perdoa os nossos erros, ele perdoa as nossas falhas, né? E ele quer que a gente faça o mesmo, né, com as outras pessoas, que a gente seja capaz de perdoar o nosso próximo, independente da ofensa, independente da dívida, independente do mal que foi feito a nós. Nós devemos compartilhar, porque o valor da dívida que Jesus pagou por nós não se compara a qualquer ofensa que é feita a nós aqui nessa terra. Aí, professor, você pode perguntar para as crianças: você já precisou perdoar alguém? Né? Então, vamos imaginar que um amiguinho, um coleguinha deixou você muito chateado, né? Falou algo que você não gostou, que te magoou, ou te irritou, né? Ou te ofendeu, né? E você não gostou. Você consegue perdoar esse coleguinha, esse amiguinho? Você vai perguntar para as suas crianças: será que vocês conseguem perdoar? E espere a resposta das crianças. Muitas crianças vão falar que não vou perdoar não, eu não vou perdoar, não quero nem ser mais amiguinho dele, né? Aí você vai falar: perdoar nem sempre é fácil. Não é fácil a gente perdoar, mas o Senhor Jesus, ele nos ajuda, né? Ele nos ajuda a perdoar para que a gente venha ganhar o perdão também. Porque a Bíblia, ela nos ensina que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. E também tem outro motivo, né? Que se a gente perdoar, nós também vamos ganhar, porque ele é um presente. O perdão é um presente. Todas as duas partes ganham. Nós ganhamos a cura, a alegria, ganhamos paz no coração, amor, a alegria de um coração limpo. Nós ganhamos isso, né? E um coração limpo, né, ele vai cada vez mais se enchendo de amor, né? E se o nosso coração, na verdade, o nosso coração, ele não deve ter espaço para mágoas. O nosso coração não deve ter espaço para mágoa, para vingança, né, para maldade. Não deve ter, porque esses sentimentos, eles vão expulsar o amor de Deus de dentro de nós. Então, quando entra algo ruim, vai sair algo bom, né? Então, a gente tem que se encher de coisas boas, se encher de boas atitudes, boas maneiras, para que o Espírito Santo venha cada vez mais nos encher de paz, de alegria, de amor, né? Para que a gente venha dar bons frutos do Espírito Santo. Quando nós perdoamos com amor, com um coração sincero, né? Esse amor, ele só vai aumentar dentro do nosso coração, só vai aumentar e vai transbordar em bênçãos sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos transbordar o amor de Deus nas nossas vidas. E nós vamos transbordar esse amor perdoando, compartilhando esse perdão,
né? Então, que hoje, professor, no encerramento dessa aula, que a gente já chegou ao final da nossa lição, né, você junte as suas crianças, né, e aproveite que ela está com o coração sensibilizado, né, e leve a sua criança a Cristo, né, leve ela a Cristo, né, se ela ainda tem algo, tem que entregar a sua vida verdadeiramente para o Senhor, né, que na verdade todos os dias nós mesmos devemos entregar, né, para a gente ser capaz de perdoar, ser capaz de amar o nosso próximo, assim como Jesus o fez, né? Então, eu espero, professor, que você tenha gostado da sugestão da aula de hoje. Compartilhe em suas redes sociais, né? Deixe seus comentários, seus likes, que assim, né, que eu conseguir, eu respondo para vocês, né? E espero te encontrar na próxima aula. Professor, que Deus abençoe sua vida.